Pessoal, vocês viram aí a entrada do vídeo com essa flor. O assunto de hoje é ácaros e como a gente está controlando esses ácaros com produtos naturais, com defensivos ou sem usar nenhum produto, viu? Vou falar aqui um pouco com vocês, conversar bastante durante o vídeo. O assunto de hoje é para falar, bater um papo sobre ácaros. O que a gente pode estar fazendo, que é de graça, e a gente pode estar fazendo para controlar o ácaro na nossa rosa do deserto. Tem produto natural, falar sobre os produtos químicos, falar sobre um monte de coisa aí, que se você pula o vídeo, você perde um monte de dica bacana, de coisas que eu faço aqui, que dá pra gente fazer e tá controlando, porque o ácaro, ele acaba com nossas rosas do deserto, viu? Quando a planta tá infestada, a planta não consegue se desenvolver direito, não fica bonita e não cresce, porque ele suga toda a energia da planta, você fica com a planta toda acanhada sem se desenvolver. Vou mostrar como ficam as folhas para quem ainda não conhece. Vou falar como está cuidando no dia a dia para estar evitando o ácaro. Então, cada momento do vídeo tem alguma coisa que você talvez ainda não faça ou que você ainda não conhece. É importante assistir o vídeo se você quer saber como fazer esse controle aí dia a dia. E dar aquele like, né? Para fortalecer o canal, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Do jeito que eu molho minhas plantas, viu? Eu procuro lavar, dar um banho nas folhas, ó, dar um banho. Em vez de estar molhando o vaso, não faço, eu dou um banho. Ó. Em folhas amarelas, às vezes eu já, com a própria água, ela já cai, que isso aqui é da mudança, né? A gente saiu do período de chuva, e quando a gente sai do período de chuva, as plantas costumam mesmo dar uma amarelada nas folhas, porque elas sentem a mudança. E tem folhas que elas descartam, né? Por vários motivos, por ácaro também descarta. Outra coisa que você vai evitar rápido, porque não adianta, ácaro ele vai e volta, mas você fazendo uma rega desse jeito aqui, como eu tô fazendo, ó, você vem aqui na planta e dá aquele jato d'água aqui por baixo, que é onde os ácaros ficam, ó, por alguns instantes, nos galhos, e aqui também, ó, porque eles ficam sim por cima da planta, nos galhinhos. Se você tem pouca planta, você dá para fazer a rega desse jeito aqui, com calma, né, com paciência. Eu gasto umas 2 horas para fazer a rega das minhas plantas, eu acho. Desse jeito aqui, sempre que possível eu faço assim. Quando tá sol, aí é que eu gosto, quer dizer, quando o sol tá bem quente, mas eu faço isso cedo, pessoal, antes do sol vir. Aqui ele já tá aparecendo. Aí é que eu gosto de fazer mesmo, bem caprichado, porque assim a gente vai prevenindo um ácaro. Se você ainda não tem ácaro, graças a Deus, mas vá fazendo dessa forma para que ele não apareça, porque um pouquinho que tenha, você já vai eliminando. Quando aqui para mim, né, quando é período de chuva, os ácaros se aproveitam das minhas plantas, porque eu não posso fazer uma rega desse jeito, porque se a chuva já molhou, eu não tenho como, né, fazer mais a rega, e aí eles vão ficando e ficando, e aí já sabe, né, como já passou, é desse jeito que eu consigo dar um controle melhor para não precisar ficar aplicando tanto produto, né? Porque eu já apliquei a acaricida específico e indicado para ácaro. Não uso receita caseira aqui na minha casa. Eu tenho mais medo de receita caseira do que dos produtos, né? Porque os produtos, você se prevenindo, usando equipamento de segurança, se prevenindo na hora da aplicação, para não ter contato com o produto. É um produto que foi indicado para aquele bichinho, para aquele tratamento ali, né? Das plantas. Às vezes a gente usa uma receita caseira e acaba sendo pior para a planta, né? Não sei, né? Cada quem faz do jeito que gosta, do jeito que dá resultado, né? Se tá dando resultado para você, beleza. Mas eu faço desse jeito aqui. Quando não faço aplicação com os acaricidas, é desse jeito que eu controlo. Eu queria comprar aquela terra de atomácia. Eu estava pesquisando, já vi alguns produtores usando. Teve um inscrito também que me perguntou no comentário se eu usava. Eu disse que ainda não uso, mas estou pensando em usar. Perguntei também à minha amiga Maria Medeiros se ela já tinha usado. Ela disse, amiga, comprei e está na gaveta. Os outros só apenas uma vez não usam mais. E a gente sabe que produtos naturais, né, a gente tem que usar certinho, né? Como todos os produtos, pessoal. Os químicos também, porque tratamento contra ácaro, você tem que fazer um protocolo de 3 em 3 dias, que é a fase ali que você consegue pegar os ácaros para não criar uma resistência contra aquele produto, e você vai fazer uma aplicação a cada 3 dias, viu? E numa próxima aplicação, você já tem que trocar o acaricida, viu? Para ele não criar resistência. É desse jeito aqui. E aí a terra de atomácia
ela disse que usou só uma vez, então, né, não tem como a gente saber, assim. Ela disse que ia usar de novo para ver. Eu também estou pensando porque a terra de atomácia, né, é um produto natural que a gente não precisa ficar com medo de aplicar. Ele deixa as folhas da planta toda branquinha, que é um pozinho, né? Parece que é de uma rocha, de alguma coisa assim. Eu vou deixar aí do lado. E aí o ácaro vai andando ali, ele vai secando aquele ácaro, machucando ele até ele morrer, né? E não cria esse negócio de resistência, porque ele fica machucando ele ali, né? E vai cortando ele, como uma coisa machucando, sabe? Como se tivesse um monte de vidrozinho lá, cortando ele. Aí ele vai indo até a morte. Mas não é uma coisa rápida. Você botou, aí pronto, não. É uma coisa que vai agindo. E aí você vai ter que fazer na sua aplicação. Ainda quero testar, vou falar aqui, trazer para vocês também, para vocês ficar conhecendo, né? Se for alguma coisa boa que dê resultado pra gente usar, dá resultado assim, que a gente aplique e veja, né, que realmente funcionou, mas tendo em mente que não é uma coisa que vai sumir. Ah, eu vou usar e agora não vou ter mais problema. Volta, pessoal, volta, porque ácaro volta. A gente tem que estar fazendo sempre um controle. O ácaro é terrível, terrível. É uma coisa que os produtores mais sofrem com ácaro. Todo mundo praticamente que cultiva rosa do deserto em algum momento, se não teve ainda, vai ter um ácarozinho aí, às vezes mais controlado, né? E às vezes não. O bom é não deixar tomar conta, viu? E desse jeito aqui, ó, quando tá... o pessoal tem medo dos botões, porque vai machucar os botões. Se você tem sombrita e quando você faz uma rega assim, que você molha os botões e as flores, uma cobertura, não queima tanto, né? Tem plantas que é chata, tem plantas que a gente molha assim e estraga mesmo. Por que a chuva estraga mais as flores? Porque a chuva às vezes passa o dia todo, né? E a planta fica recebendo aquela chuva ali, muitas vezes batendo e estraga. Mas aqui é só esse instante, ó. Não passa muito tempo aqui em cima. Mas é quando a gente já conhece aquela cor, aquela planta, que sabe que ela não gosta que molhe os seus botões, porque sendo de manhã ou qualquer horário ela fica ruim, né? Então a gente evita. Mas aqui eu não tô evitando nada não, porque eu dou graças a Deus quando o tempo tá assim, que é pra mim poder dar esse banho aqui nelas. Gente, vocês têm que parar com isso de achar que é a água que apodrece as suas plantas. Não é a água que apodrece suas plantas, não. É um substrato de má qualidade, um substrato ruim, que sua planta fica ali encharcada, molhada por muito e muito tempo, que esse substrato não seca. E você fazer o controle com a mangueira é melhor. Ah, Verônica, mas eu não quero estragar os meus botões, eu tô com flores. Só uma semana, se estiver fazendo sol. Em 8 dias, vamos botar. Em 8 dias, se estiver fazendo sol e você vier dia sim, dia não, pelo menos, se puder todo dia, faça. Dia sim, dia não, você vir aqui com a mangueira. Não esqueça dos botões nesses 8, 10 dias, esqueça. Só para você fazer um teste, faça pelo menos para você ver se vai dar resultado. Tá sol aí, tá aquele climão bom. Você vem aqui, em assoalho, ó. Vou estar aplicando o produto todo dia na assoalho, porque essa gosta de um ácaro. Tem isso, tem plantas que mal você vê um ácaro. Tá perto aqui, ó, e não tem sintoma de ácaro. Provavelmente vai passar a sua fase toda que você não vai ver um ácaro. Vamos supor nessa planta. Já nessa você sempre vai ver. Então toda vez que você for regar aquela planta que é cheia de ácaro, que ela sempre está com ácaro, ela se livra 2 dias e depois volta, você dê um tratamento especial para aquela, sempre regue ela desse jeito. A minha aqui, por causa da chuva, né, o ácaro se aproveitou. Olha como fica o ácaro, olha, toda raspada a folha. Se você vê plantas suas desse jeito aqui, isso é ácaro, pessoal, olha. Deve ser aquele vermelho, porque tá todo, olha, como fica pintado. Tá vendo? Isso aqui prejudica demais a planta. É ruim demais. Tem plantas que ainda conseguem até florir. Olha a sua, olha. Delas que cai até as folhas. Quando tá tão infestado que você vê ácaro por cima, começa a cair até as folhas, que a própria planta vai descartando, que ela não aguenta. Olha, aqui já é folha limpa. Depois que passou a chuva, eu comecei a fazer isso. Não usei produtos depois que passou a chuva. Só com a rega de mangueira. Olha a diferença das folhas para as de baixo, que são mais velhas. Isso aqui foi só com a mangueira. Eu não passei mais nada, viu? Aí você vem aqui, ó. Eu tô gravando sozinha, né? Eu ainda queria que esse jato meu aqui fosse daqueles bem potentes, sabe? Que aí eu queria derrubar eles mesmo. Eu venho aqui com a mangueira. Ó.
Fica aqui. Eu tô tentando aqui, né? Ver se eu consigo segurar aqui a mangueira com as pernas. Ó, venho aqui. Quando é pouca planta que tá assim, ou quando tá infestado, eu faço isso aqui, ó. Em cima e embaixo. Esfregando as folhas. Vou fazendo assim, pegando uma quantidadezinha de folha às vezes, ó. Porque aí dá uma quebradinha no acro, né? Sem quebrar as folhas, pessoal. É só pra machucar o acro pra tirar. Sabe? Como se você estivesse removendo. Principalmente quando você tem só 2 ou 3, aí é que é bom de você fazer um banho desse daqui, ó. Vai dando uma passadinha nas mãos, com cuidado. Faça isso aqui, pelo menos, dia sim, dia não. Por uns 8 a 10 dias. Depois você vem aqui e me conte qual foi o resultado. Faça daquela planta que estiver mais infestada. Não use nada, viu? E depois você observe as folhas novas que vai nascer. Dá outro resultado. Minha mãe estava com umas plantas dela lá que não estava se desenvolvendo. Nem estava com tanto ácaro, viu? Mas elas estavam cheias de poeira porque minha mãe chegava com um balde d'água, porque lá não tem mangueira, pessoal. Ela pega água do tanque, um tanque de cimento. Aí ela molha com um baldinho aqui, né? Ela não ficava lavando as folhas. Eu cheguei lá, peguei uma vasilha com a bucha e fiquei lavando folha por folha, porque ela tinha poucas. As plantas hoje tá outra coisa, mudou totalmente. Até essa poeira do tempo que a gente tira, do vento, que você lava essas folhas, elas conseguem estar fazendo a absorção dos nutrientes que a gente aplica de adubação foliar, absorvendo melhor a luz, né? Absorvendo melhor a água, tudo isso. E essa planta cheia de poeira embaixo, ela não consegue. Da mesma forma se ela tivesse limpa. Até pulgão, cochonilha, aquelas farinhentas que se tiver, você fazendo um banho nas suas plantas, é difícil você aparecer. Essas folhas aqui eu não tô preocupada porque acho que é do tempo. Já estão quase soltas. Não tô arrancando, não. É porque a gente pega, ela solta. Então, você tendo sua planta no sol, porque minhas plantas não estão debaixo de nada, viu? Sua planta estando no sol, você fazendo um banho desse aqui. Chega aqui, ó, com a mangueira, fica assim. Você vai estar evitando um pouco mais a aparência aí dos ácaros das suas plantas, viu? Ó. Por isso que eu tô demorando, né? Aí amanhã, quando eu for regar, já não rego tão demorado. Amanhã eu venho aqui, dou uma regada assim. Porque eu faço banho nela, dia sim, dia não, eu gosto de estar fazendo. Desse jeito. Pra estar tendo um controle melhor, né? Dos ácaros. Eu só tenho mancha feia nas minhas rosas do deserto em períodos de chuva. Agora, quando tá o clima bom de sol, eu faço esse banho aqui e não tenho problemas não com folhas não, viu? Fazendo nesse período, né? Porque é o período que vai secar bem melhor do que se fosse à noite. Tem gente que não dá para fazer pela manhã porque sai muito cedo para trabalhar. Então, né, cada caso é um. Mas que regar pela manhã eu considero o melhor horário para fazer a rega. Só façam. Esqueçam por um dia as flores e os botões e se concentrem na saúde dessa planta. Depois os botões vão vir de novo. Mas faça isso. Depois você vai me dizer aí se você não vai preferir estar fazendo a rega assim direto nas suas plantas. Eu só faço em cima mesmo. O que cair no substrato caiu, viu? Porque aqui já cai muita água aqui dentro, ó. Em vez de eu estar aqui molhando, fica aqui. E esse instante que a gente passa aqui fazendo essa rega, esse jato, não dá pra estar encharcando a planta não, porque quando a gente tem um vaso transparente, dá pra ver a demora que é pro substrato ficar completamente molhado. Às vezes a gente faz a rega aqui, ó, ou até mesmo aqui, e embaixo do substrato nem molhou ainda. O substrato, depois de um tempo, ele cria um caminho da água. Nem sempre que a gente rega, toda a planta fica molhada e todas as raízes ficam molhadas, não. Às vezes já cai direto ali, já vai para um lugarzinho e desce água no fundo do vaso. Vamos voltar aqui para vocês, para a gente ver se aqui tem algum local seco. Ó, que eu disse a vocês aqui. Tá vendo? Ó, esse é porque não dá pra ver direito. O celular aqui tá mais seco. E aqui tá molhado normal. Olha aqui o que eu falei pra vocês. Tá vendo? Que eu molhei essa bem. E aqui tá seco. Tá seco, pessoal, aqui, ó. Então não molha tanto. Ó.
tá um pouco úmido, mas embaixo, quando mais eu cavo, mais tá mais seco. Então não tá molhando tanto, só enche mesmo quando... Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Ó. Vou pegar aqui na claridade, ó. Tá vendo? Ó. Substrato. Dessa parte aqui. Essa parte aqui. Que eu fiz a rega nessa. E eu lavei ela, ó. Às vezes a gente acha que molhou bem a planta. E não. Ela precisa de água. Mas o substrato tem que ser bom. É um substrato que a gente faz a rega. Presta atenção, ó. A gente fez a rega aqui, né? O substrato não fica acumulando água. Com pouco tempo ele já desceu. Olha ele caindo lá, a água caindo lá embaixo. Aqui, ó. É desse jeito que tem que ser o substrato. Aqui. E no vaso. Deixa eu soltar essa mangueira. Olha. Olha o substrato como é que tem que ficar. Tá vendo? Solto. Ele tá solto. Ó. O que é que tem nesse substrato aqui? Tem palha de arroz carbonizada. Tem pedacinhos de carvão pequeno, ó. Pequeno. Não é gigante. Esses pedacinhos de pau aqui. Esses bagacinhos aqui maior. É das folhas que eu uso, da catanduva, ó. Essas folhinhas aqui, misturada. Tá vendo? E o Carolina Soy, né? Que é muito bom. Eu uso misturado com essas três coisas. Catanduva é serrapilheira, é os nomes mais chiques que o pessoal dá, né? Eu coloquei, eu também falo esse nome porque é para vocês conhecerem. Mas aqui é bagaço de folha. Bagaço de folha que a gente vai pegar debaixo das árvores, folhas pequenas decompostas, não são folhas frescas não, porque folhas frescas vai gerar uma decomposição primeiro aí com os fungos que vão decompor essas folhas. E se você colocar dentro do seu vaso com ela fresca, isso vai acontecer dentro do seu vaso e não vai ser bom. Então você, ao usar folhas secas, você tem que esperar ela ficar decomposta primeiro, para depois você fazer as misturas. E não vai usar folha pura não, viu? Que das outras vezes eu esquecia de falar isso. Você não vai usar as folhas puras no seu vaso, somente ela não. Você vai misturar. Se você não compra substrato pronto, você use carvão, porque carvão todo mundo encontra. Nem todo canto encontra carvão, viu? Quando não é para comprar, a gente mesmo consegue, quem mora na roça, fazer seu carvão quebrar. Queima aí alguma coisa, que você tem uma lenha seca e faz um carvão, quebra. A palha de arroz nem é todo mundo que tem acesso. Aqui na minha cidade não vende, eu comprei na internet. A gente encontra, tem um sacão bem grande, que sai bem em conta, viu? Dura horrores, demora que só para acabar. No Mercado Livre, que é onde todo mundo compra as mesmas coisas, ou na Shopee, né? Ó. Daqui uns dias essa pérola vai estar toda florida. Essa é a pérola, uma branca. Aí você vai debaixo de uma árvore que tem folhinhas pequenas, sequinhas. Você tira aquelas folhas que estão mais frescas de cima. Pega só aqueles de baixo que já estão bem decompostos. E, se possível, coloca dentro de um saco. Deixa decompor mais um pouco. Uma coisa que é bom a gente usar, que eu uso quando eu pego essas folhas, depois que eu coloco ou no vaso ou dentro do saco, é algum inseticida, porque vai ter alguns bichinhos dentro dessas folhas e eu coloco, né? Porque eu fico com medo de colocar do jeito que eu pego lá dentro do vaso, que sempre tem um bichinho ou outro. Lembrando que quando a gente usa produtos químicos defensivos, fungicidas, acaricidas e inseticidas, tudo que termina com sida, a gente tem que usar equipamento de segurança, de proteção, os EPIs. Pessoal, terminei de fazer a rega. Voltando para o assunto da terra de atomácea, que a amiga esqueceu dentro da gaveta. Quem nunca esqueceu uma adubação, qualquer produto dentro de uma gaveta, né? Às vezes a gente compra, usa uma vez e depois a gente larga para lá. Eu mesmo já fiz isso. Comprei aquele fosfito, não foi? É, fosfito. Nunca que usei, pessoal. Tá lacrado, viu? Eu vou dar ele até a minha mãe, que eu já tenho muita adubação aqui. E aí, vou dar ela, para ela usar lá nas plantas dela. É outra pessoinha que volta e meia eu levo a adubação para ela e ela esquece de usar, não usa. E
As plantas, elas se acostumam com a rotina, viu? Se você acostuma a sua planta a adubar, vamos supor, cada 3 meses. Quando chegar aos 3 meses, você sente a diferença na planta. Ela começa a ficar diferente, sentir a necessidade de adubação. Eu faço adubação aqui, várias adubações. Eu procuro colocar todos os nutrientes necessários para minhas plantas. E faço adubação uma vez no mês do que eu tenho aqui. E quando tem uma planta mais necessitada, eu uso outra coisa específica e assim vai. A mesma coisa é as regas. Se você acostuma a regar a sua planta todos os dias, pode ter certeza que no outro dia que você não rega, ela vai estar já murcha, sentida, toda triste ali. Eu rego minhas plantas todos os dias, quando tá quente, né? Quando tá o clima bom. Pessoal, tudo tem que ter uma dedicação. Tem que ter aquela constância de estar fazendo, né? A rotina de sempre estar procurando fazer nos dias que você escolheu, num mês que você escolheu para adubar, tudo isso, viu? Aí você vai conseguir manter suas plantas saudáveis. Mesma coisa é com ácaro. Se você usa um produto químico, um produto natural, como a terra de atomácia, a rega nas folhas, não é que você vai usar uma vez e você já vai se livrar e acabou, não. Vai voltar. Se você fez o uso de algum desses produtos, teve resultado, passou 1 mês, 2 meses que não apareceu ácaro, é porque funcionou, é porque teve o resultado. A questão do ácaro é porque ele volta, não adianta a gente pensar que vai ter um produto milagroso que vai acabar por fim, nunca mais você vai ver ácaro. Não é assim, não. Se você usou, funcionou por um período, teve resultado sim. A questão é a rotina, é de você voltar a fazer, de você fazer aquela rega 2, 3 vezes na semana, como eu falei aqui, para estar prevenindo, para estar controlando. Você só usa os acaricidas quando está uma infestação geral por todas as plantas praticamente. Quando é uma ou outra planta isolada, procure fazer uma aplicação mais natural. Vim aqui, se as folhas estão danificadas, muito feias, e com ácaro você ainda não fez nenhum tratamento, retire essas folhas, corte todas as folhas, porque de qualquer modo, se você usa um acaricida, as folhas vão cair. Então é melhor que você corte essas folhas, porque já vai estar diminuindo a quantidade. Não jogue no seu quintal, separe essas folhas para ir para o lixo. E depois você faz a aplicação que você escolheu. Você vem com banho de mangueira, com a esponja, com a terra de atomácia. Isso quando a planta já está toda infestada, porque folha danificada não se recupera. Seja por fungos, por ácaros, por qualquer coisa. A folha vai continuar feia lá do mesmo jeito, ou a planta vai acabar eliminando. Tem vezes que o ácaro é tanto que a própria planta descarta a folha. Então, rotina, dedicação, planta, todas as plantas, não é só rosa do deserto não, elas gostam de carinho, de cuidado, de atenção, mesmo. Catar essas folhas, todo dia a gente cata, ou então separar um dia na semana para catar, né? Tudo isso, cuidados que a gente deve ter, para sempre ter plantas de qualidade. Olha, aqui dá para ver perfeitamente uma folha atacada por ácaro, olha como ela fica toda pintada. Isso aqui foi ataque do ácaro, porque ele fica sugando aqui a planta. Ó, ataque de ácaro. Dá pra gente ver quando ele tá grandinho já. Porque eu tô fazendo a rega, tô controlando com aquela jato d'água. Então já tá fazendo o controle. Tá vendo que a folha tá limpa? Tem poucos sinais, tem uns pequenininhos aqui. Deve ser os ovinhos, essas manchinhas brancas, ó. Tá vendo? E eu vou fazer o controle até eu ver que as primeiras folhas estão bem, ó. Ainda tá vendo como fica o ataque aí de ácaros? Desse jeito aqui, ó. E tô fazendo o controle daquele jeito lá. Não vou usar ainda produto químico. Vou continuar com as regas todos os dias, ó. Pra poder, se não chover, né? Pra poder ir controlando, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui é ácaro, pessoal. Se você tem plantas assim, procure controlar, procure usar alguma coisa específica para ácaro, ou fazer como eu estou falando, de forma gratuita. A única coisa que vai lhe ocupar é o seu tempo para você estar fazendo uma rega, lavar a folha assim, ó, desse jeito aqui, que aí já vai eliminando também ele. Se você tem pouca planta, dá para fazer, viu? Se você quer ter uma planta aí saudável, você tem que se dedicar a ela.
A folha tá feia? Tá, mas dá pra ver que eu tô fazendo o controle e tá dando certo, porque se não fosse isso, estaria pior. Pode ter certeza que estaria pior sim, teria eles grandão, os grandes aqui já saiu, que não tem sinal deles andando, a gente consegue ver eles grandes a olho nu, fica só esses ovinhos branquinhos, mas que quando eu for regando nos próximos dias, vai fazer o controle. Eu vou voltar a mostrar pra vocês depois a folhagem, pra vocês verem a diferença daqui a alguns dias, né? Que tudo a gente tem que ter paciência. Ainda se você controla, tem gente que tem medo de vir aqui e fazer como eu fiz, jogar o jato d'água nesse buquê aqui, por medo de perder os botões. Você pode perder, principalmente quando você faz a rega à noite, sim. Tem plantas chatas mesmo que grudam o botão aqui, né, e não abre. Tem também. Mas o que é melhor, você ver uma floração e sua planta ficar detonada, acabada pelos insetos, ácaros, cochonilha, pulgão, só para você ver às vezes é um botão, você vê um botão ou um buquezinho abrir de má qualidade, porque quando a planta está sendo atacada por algum inseto, sugador, ela não vem na qualidade que ela poderia vir se ela estivesse saudável, mais bonita, com flores maiores, mais desenvolvidas, somente para ver essa flor abrir uma, duas vezes. No meu caso, eu prefiro fazer o tratamento das pragas, perder um ou outro botão a princípio, para depois, quando essa planta estiver bem saudável, bem bonita, ela conseguir florir perfeita, do jeito que ela tem que vir. Ó, molhei e eles estão aqui. Pode ser que algum mais para frente grude ou não, mas eu vou priorizar a saúde da minha planta para que depois ela possa florir linda e maravilhosa. Porque quando você entenda isso, você não tem que evitar de molhar um botão ou de aplicar um produto porque tem um botão. Você tem que priorizar a saúde da sua planta no geral e não somente os botões. Priorizando a saúde, sua planta vai ficar bem e aí ela vai florir bem, vai florir com qualidade. É dessa forma que a gente tem plantas saudáveis, plantas que florem, que se desenvolvem, que crescem, que tem folhagem bonita. Viu? Essas folhagens aqui é ação do tempo, plantas no sol, no chuva, que vem, queima. Eu quero colocar um plástico aqui ainda para minhas plantas. Algumas plantas, essas que a gente vê, que tem uma sensibilidade maior, não são todas, mas sempre tem no meio algumas que precisa de uma atenção maior, de um cuidado maior, sempre tem, pessoal, né? Se você já recebe uma planta na sua casa e você começa cuidando dela com dedicação, rotina, e fazendo uma coisa simples, que é a rega, lavar as folhas dela, você já começa cuidando da sua planta, com esses cuidados, ela já cresce saudável, né? E com menos presença de pragas, de insetos, dessas coisas. Uma simples rega dessa daqui já ajuda muito, viu? Então, se você ainda não faz a rega aí das folhas, procure fazer e testar aí, pelo menos por alguns dias. Depois você me conta aí nos comentários, senão já vai ajudar bastante desde o início. Chegou, começa a fazer a rega certinho, lavar bem as folhas, ou nas que você já tem aí que tá com algum problema, e depois você vai ver o resultado. Para você que tem aí poucas plantas, até umas 100 plantas, dá para você estar fazendo o controle do ácaro dessa forma. Eu tenho para mais de 300 plantas. E eu faço a rega desse jeito, dia sim, dia não. Contando com as mudinhas, né? As mudinhas eu coloco o jato de água desse jeito, dia sim, dia não, nelas. E a gente consegue ir equilibrando, né? Entre as adubação química e natural, né? Em vez de a gente ficar procurando passar muita coisa, muito produto, uma simples rega, um banho aqui nas folhas, já resolve muita coisa, viu? Já resolve. Se você ainda não fez, teste para ver. Lave as folhas da sua rosa do deserto, bem lavadas, que você vai notar muita diferença, principalmente se as suas rosas estiverem empoeiradas do vento, né? Do tempo aí, você vai sentir uma diferença enorme na folhagem das suas plantas. Pessoal, e essa lindeza aqui, esse espetáculo aqui da natureza, que cada dia mais eu fico encantada com a cor dessa rosa. Ela, no catálogo, é diferente. Eu achei que ela fosse mais pro branco, com a borda rosa, mas ela abre com esse tom amarelo claro, muito linda. E com esse leve rosado, um salmão. Não é bem um rosa, é mais um tonzinho salmão, não sei se tá pegando certo. É essa cor aí que vocês estão vendo no vídeo, viu? Tá aparecendo aí, tá dando pra pegar bem a cor dela. É uma flor de tamanho médio, tem
3 camadas de pétala. 3 motivos dessa ideia aqui entrou na lista das minhas favoritas. Primeiro motivo, crescimento rápido. Ela cresce bem rápido. Olha a outra também aqui, bastante desenvolvimento, né? Desenvolve muito bem. Boa de floração, ó, todos os pontos estão florindo. Aqui também a mesma coisa nela, ó, todos os pontos. Ó, essa é uma flor desbotada, ela desbota para ficar nesse tom. Ó, não é aquela de amarela que desbota para o rosa, ela desbota para um amarelo bem clarinho, quase branco. E os botõezinhos aqui, ela flore bastante e boa para galhar. Já falei, a floração, o desenvolvimento, boa de abertura. O outro motivo é o tom, que eu particularmente gosto desse tom amarelo com essas bordas meio salmão, essas cores que tá saindo agora mais diferente, né? A flor dela é aquela que fica em pé, tanto essa como essa. Ó, é aquela flor que fica em pé, não caída. Outro motivo também, né? Essa daqui é a JM90, pessoal, que estava disponível pelo tamanho G, porque ela cresce muito, desenvolve bastante. Teve muitas pessoas que já compraram a JM e vão ficar encantadas, assim como eu, quando vinha a floração em casa. Ó, ela tem o botãozinho curto, lembrando a flor da Bridal, que é curta. Esse aqui, ó, curto. Mas a flor é de tamanho médio. E quem adquiriu a JM, com certeza vai ficar encantada, assim como eu tô aqui encantada. Que eu não esperava que fosse essa cor. Esperava que era um branco pela foto do catálogo, né? Às vezes no catálogo a foto fica um pouco diferente de quando abre na casa da gente. Por isso que é bom a gente ver um vídeo antes, mostrando pra gente ver primeiro como é a cor. Porque no vídeo fica mais fácil da gente saber melhor do que numa foto. A foto às vezes não mostra muito bem, dependendo do celular, da iluminação, ou até mesmo no dia que a pessoa tirou a foto. Às vezes a planta já estava desbotada e não ficou, né, como deveria ficar. Então eu sei que eu amei essa ideia aqui. E pessoal, até o próximo vídeo, porque hoje tá complicado para gravar vídeo. Toda hora o pessoal, os vizinhos ligam som e aí não pode aparecer, né? Até o próximo vídeo, pessoal.